Alô pessoal, eu sou o professor de Geografia Cristiano Mariano, sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico. É um prazer fazer aqui a aula para vocês, falar de Geografia, que é a ciência que eu amo e é muito prazeroso. Antes de começar, eu sempre indico um livro, um filme dentro da cultura, da geografia, do ambiente escolar. E esse aqui é muito interessante, é o Merli, baseado também dentro de uma escola, né? São 3 temporadas aí. Merli é um professor de filosofia que tem um bom relacionamento com os alunos, tem os conflitos, a dinâmica, mostra aquela escola viva. A escola é um lugar vivo, né, pessoal? Hoje em dia, às vezes eu vejo assim, os pais levam as crianças, eles acham que a escola é como era no tempo deles. A escola mudou, a cada dia que passa muda, é uma coisa muito viva, não é como a gente estudou naquela época. Hoje em dia nós estamos na geração aí da progressão continuada, a galera vai passando, tem os prós e contras, uma outra hora a gente faz essa discussão aí. Mas é uma outra dinâmica, é um outro jeito de ensinar, um outro jeito de tratar os alunos, de conversar, de explicar, de participar, de orientar. A escola muda o tempo todo, é dinâmica, né? Então o filme mostra bem isso. O outro filme é um filme da década de 80. Ó, o Nick Nolte aí, ó. Teachers. Professores, né? Nick Nolte, e tem o aluno rebelde, é o Ralph McGill, antes do Karate Kid, pra vocês terem uma ideia. Uma escola que tem muitos problemas. Mostra o dia a dia da escola, né? Até parece com as escolas atuais hoje em dia. Lembra bem as escolas atuais. Como eu disse, professores, né? Nick Nolte e o Ralph McGill. E o grande problema é que um aluno se formou, pegou o diploma e é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Então ele processa a escola. O tema central gira em torno disso e vai acontecendo muitas coisas na escola. É bem divertido também o filme. É um drama com humor misturado. Já virou tema de dissertação de mestrado, acho que na PUC de São Paulo, se eu não me engano. É muito interessante esse filme, vale a pena conhecer. Professores. Então vamos começar aqui a aula de hoje. Vou subir aqui a tela, nosso slide de hoje. Tá aí. Ciência do espaço, geografia, ciência do espaço. Nosso foco de estudo é o espaço geográfico, o espaço transformado pelo trabalho do ser humano. Aí eu fiz a flechinha aqui, a história da ciência geográfica. Então, período clássico, moderno e atual. O clássico nós temos Anaximandro, Heródoto, Eratóstenes. Já fiz um vídeo de Eratóstenes aqui, o que mede a circunferência da Terra. Hiparco e Ptolomeu. Faltou Estrabão aqui. Eu colocaria o Estrabão também, período clássico. Claro, não dá para colocar todos aqui, só estou dando um exemplo aqui. Período moderno, o racionalismo de Humboldt e Ritter, os pais da geografia. Eu já fiz aqui um vídeo, né? Até um dos vídeos mais acessados aqui do Bicho Geográfico, os pais da geografia. Vai lá, dá uma olhada, vou deixar aqui no descritivo. O determinismo de Hudson e o possibilismo de Laplace. Também fiz os 2 vídeos desses dois aí. Só uma motinha aqui. Geografia crítica, o Yves Lacoste. Geografia serve antes de tudo para fazer a guerra. Milton Santos, por uma geografia nova. Já fiz o vídeo dele aqui, do espaço Milton Santos. Já falei também da globalização, do livro dele, por uma outra globalização. Então dá uma olhada aí que os temas sempre
volta, né? A gente vai explicando, dando as aulas. Então a gente vai juntando aí. O período atual é a geografia humanística do IFUTUAN e a geografia socioambiental. Vamos para o próximo aqui. Aí já os movimentos da Terra, né? Tem um infográfico bem legal. O movimento de rotação, né? O movimento da Terra sobre si mesma, né? No seu próprio eixo. Duração de 24 horas. O resultado, a sucessão de dias e noite. Faltou falar aqui um pouco do movimento de Coriolis, né? Onde as massas de ar e as correntes marinhas se deslocam para o oeste. Mas o movimento aparente, coloquei aqui também. O do Sol é oposto ao sentido do movimento da rotação da Terra. O movimento aparente, que engana a gente aí. Dando seguimento aqui. Gosto bastante desse slide, que ele mostra o planeta Terra pelo Polo Norte. Aí você vê os meridianos, né? A linha internacional da data, 180 graus, e o meridiano principal de 0 graus de Greenwich, é o que passa na Inglaterra. Aí está o sentido da rotação da Terra, né? Como que ela gira. Então, o fuso horário padroniza a contagem da hora em todos os países. Como a Terra tem 360 graus, você divide por 24 horas, dá o resultado de 15, significa que cada 15 graus tem uma hora. 24 faixas, 24 fusos, 24 horas. Beleza? Muito bem. Esse mapa também é muito legal. Nós temos o planeta Terra aqui, com todos os fusos, 0 meridiano de Greenwich. Para o lado oeste, se você subtrai, e para o lado leste, você soma as horas. Então, vamos supor que em Londres seja 0 horas, meia-noite. Então, para chegar em Brasília, se subtrai 3. Então, 11, 10, 9. Então, seria 9 horas no horário de Brasília. Então, sempre essa é a regra. Sentido oeste, né? De Londres, sentido do Brasil, assim, sentido oeste. Olha sempre a Rosa dos Ventos, tá ali, ó, que é o guia. O mapa tem que ter o nome, a orientação e a escala. Senão não é mapa, é um desenho. Você tem que ter os parâmetros. É a legenda, né? Para você saber do que se trata. A fonte, da onde o cara tirou, o autor tirou. Senão não tem sentido, não é mapa. Aqui está uma outra escala, né? Então você tem o mapa do Brasil, com os 4 fusos aí, ó, do Brasil, né? Então você tem o arquipélago aqui, ó, de Fernando de Noronha é um fuso, é -2 em relação a Londres. O horário de Brasília, -3. O horário, que é o de Manaus, -4. E Rio Branco, -5. Bem interessante, né? Bem interessante esse mapa. Aqui agora mostra o movimento da Terra em relação ao redor do Sol, né? Nós chamamos esse movimento de translação. A duração dele é 365 dias e 6 horas. Forma o ano terrestre, o nosso ano aqui. O resultado disso, as consequências, é a ocorrência das estações do ano. Devido ao eixo da rotação inclinada da Terra, o Sol aquece de forma diferente em cada hemisfério. Então, como vocês podem perceber aqui no meu esquema, eu coloquei 365 dias e 6 horas, mas tem os quebrados também, 48 minutos, 48 segundos. Você juntando esses quebrados durante 4 anos, você tem um ano bissexto, que é o nosso aqui, 2024. Tivemos o dia 29 de fevereiro.
Então, portanto, um ano de 366 dias, a cada 4 anos aí. Esse aqui é um esquema bem legal, né, que mostra a posição da Terra em relação ao Sol. A inclinação do eixo da rotação faz com que o hemisfério sul receba maior insolação. Então, aqui nesse primeiro desenho em cima, o hemisfério sul está recebendo mais luz solar. Portanto, é o verão no hemisfério sul. Já no segundo desenho, quem está recebendo mais energia solar é o hemisfério norte. Então, é o verão no hemisfério norte. E no sul é invertido, é o inverno. Já na posição aqui 3, que é a posição de baixo, é uma posição ou é outono ou é primavera, que é a posição intermediária ali, né, do periélio da Terra. Então tá aqui o esqueminha para a gente entender, para ficar mais fácil. Os equinócios. O que é o equinócio? Os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, distribuindo a mesma quantidade de luz e calor entre os dois hemisférios. Então, ocorre dia 20 ou 21 de março, 22 ou 23 de setembro. É o início da primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. O outono no hemisfério norte, quando em setembro, e primavera no hemisfério sul. Não tem segredo, pessoal. Quando é aqui no sul é um jeito, do outro lado é o contrário. É fácil de decorar. Já os solstícios é quando os raios solares incidem com maior intensidade sobre um dos hemisférios. Aí que acontece, é o verão ou o inverno. Se for 20 e 21 de junho, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. 21 de dezembro ou 22 é o verão aqui no sul e o inverno lá no norte. Pode ver que no Natal, até fiz um shorts já há muito tempo atrás, né? Os Papai Noel aqui no sul vestido aquelas roupas de inverno, porque nós pegamos a cultura lá, né? Papai Noel lá tá inverno, mas aqui é o verão. Papai Noel tinha que estar de bermuda, sunga. É o contrário. Enquanto Nova York no Natal tá caindo neve, aqui tá um solzão bem forte. Aqui eu explico, eu acabei tudo que eu falei, tá aqui nesse esquema, né? Do solstício, do equinócio, a posição da Terra em relação ao Sol, tá bem interessante aqui. Tudo que eu acabei de falar. Então, a Terra, orientação, localização e coordenadas, né? Nosso principal parâmetro é o Sol, né? Onde ele nasce, onde se põe. Nasce leste, que é o oriente, nascente. Se põe no oeste, ocidente, poente. Aí tem a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste. E as intermediárias aí, que a gente usa aí na localização. Aqui nós temos já um esqueminha bem interessante para a orientação e localização de pontos da superfície terrestre. É o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, é Global Position System. Aqui tem um esqueminha bem interessante, né? Os satélites em torno da Terra, uma rede de satélites artificiais, especiais, que recebe e emite informações por meio de sinais. Cada satélite gira em uma órbita, trajeto diferente, de modo a cobrir toda a superfície terrestre. Existem diferentes estações na superfície do planeta que recebem sinais emitidos por esses satélites, determinam e monitoram sua posição na órbita terrestre. Os instrumentos equipados com sistemas de GPS detectam os sinais enviados por pelo menos 3 desses satélites artificiais. São fornecidos dados de latitude, longitude e altitude. Com base nessa triangulação, o sistema determina a posição de uma pessoa, de um lugar, de um meio de transporte, mostrando um mapa digital, sua localização e a direção que deve tomar. Então, no mínimo aí 3 satélites, né?
para fazer a triangulação. Aí você tem a longitude, a latitude e a altitude da onde você está. Aí temos o plano cartesiano, o plano com dois eixos perpendiculares, numerados, denominados abscissa horizontal e ordenada vertical. Cobre a superfície da Terra com uma rede de quadrículas composta de linhas imaginárias retas, traçadas no sentido leste-oeste, norte e sul, onde temos os paralelos e os meridianos. O paralelo mais famoso é a linha do Equador, né? 0 graus, divide a Terra ao meio, hemisfério norte, hemisfério sul. A gente lembra da capital do estado do Amapá, chamada Macapá. É lá que tem um marco da linha do Equador, que passa numa capital aqui no Brasil. E tem um campo de futebol, onde a linha do Equador divide a linha do campo. Então tem um time que faz gol no hemisfério norte, outro time faz gol no hemisfério sul. Só para efeito de curiosidade, fica na cidade de Macapá. Estádio Zerão. Os outros dois paralelos famosos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E os meridianos, já tinha falado um pouco deles, o Greenwich, que divide o hemisfério em ocidental e oriental. É fácil, ocidente, onde nós estamos aqui, o Brasil, ocidentais, orientais, lado do leste, né? Ásia, Japão, né? A gente chama os orientais. Bem fácil de memorizar. Aqui temos a quadrícula, todinha aqui. Os paralelos e meridianos. Cruzamento dessas linhas tem-se então a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Então aqui temos um exemplo aqui, ó. Ponto A, B e C. A, B e C. Então vamos fazer esse aqui, o B. O B está localizado na 20 graus de latitude sul, 20 graus de latitude sul e 130 de longitude leste. B. Beleza? Fácil localizar. Vamos fazer o C aqui, ó, que está aqui no Canadá. Ó. Você olha a linha da paralela, está a 60 graus latitude norte e 120 graus de longitude oeste. É bem fácil de localizar, não tem segredo não. Um dos primeiros mapas mundi com razoável precisão dos contornos territoriais foi elaborado por Estrabão, né? Eu falei aqui, ó. Estrabão, geógrafo da antiguidade, né? 64 anos antes de Cristo. Ele foi um dos que viajou, e esse aí é o mundo conhecido aí na época, né? Estrabão. Ele conhecia bem o Mediterrâneo, ali a Itália, Grécia, norte da África, onde está a Síria, Arábia. Um mapa bem interessante. Aqui um mapa mundi, elaborado com base na obra do filósofo grego Ptolomeu. É uma das mais importantes representações da Terra, pois marca o estabelecimento dos primeiros cálculos e regras para uma representação esférica do planeta. Durante o século XV e XVI, com auxílio de novos instrumentos e aperfeiçoamento de outros, além das informações coletadas por exploradores, os cartógrafos passaram a criar mapas mais próximos da realidade. Então, hoje já temos o sensoriamento remoto, né? Que é uma técnica de obtenção de dados e de imagens da superfície da Terra. Sensores captam a energia do Sol refletida pelos elementos de uma paisagem, como rios, montanhas, florestas, estradas, construções, lavouras, que são analisadas e transformadas em imagens. Os sensores naturais e os sensores artificiais. Naturais, nossos olhos, né? De outros animais.
E os artificiais, câmeras fotográficas e sensores eletrônicos de satélite. Mapas é linguagem cartográfica. Cartografia, conjunto de conhecimentos científicos aplicados na confecção de mapas. Representação espacial dos elementos presentes na paisagem de determinada área do nosso planeta, feita em uma superfície plana, em tamanho reduzido do ponto de vista vertical e com linguagem própria e cartográfica. Planos de paisagem. Estabelece as áreas próximas a observar, as intermediárias e as mais distantes. Permite perceber a profundidade, facilitando a análise da paisagem representada. Observação horizontal, no nível do chão, né? Temos uma visão horizontal da paisagem, com elementos dispondo-se à frente do observador aí. Uma observação oblíqua, né? Pode-se vislumbrar um ângulo oblíquo da paisagem, observá-la do alto de uma torre de um edifício ou do alto de um morro. Aí temos a observação vertical. Isso aqui o nosso amigo Beto Alencar está fazendo no seu dronezinho. Tem-se uma visão vertical, né? Do alto das paisagens, observá-la de cima para baixo, como a borda de um balão ou de um avião, ou do drone do Beto Alencar. Aqui é os mapas, né? A representação gráfica dos mapas. Você tem uma diferença, quantidade, ordem e movimento, né? Então, linhas diferentes, se diferencia, ordenadas, proporcionais. Aí você tem as áreas, e então é linhas, áreas e pontos. Aqui dá para ver bem interessante aqui em cima, ó, pontos diferenciados. Então você tem lá um círculo, um quadrado, uma cruz. Pontos ordenados. O círculo ele vai ficando escuro, ele vai ordenado, é uma ordem. E proporcional, pequenininho, vai crescendo, é uma proporção. Bem interessante também. Então, eu li aqui os slides, né? Mostrando um pouco dos mapas, como funcionam as quadrículas, como se localiza, falando do Sol, nosso principal parâmetro, as coordenadas geográficas, longitudes e latitudes, sensoramento remoto, satélites. Então essa foi a nossa aula aqui. Queria agradecer a todos, um beijo no coração e até mais.